Então, boa tarde. Vamos falar mais um pouco hoje sobre constelações familiares. Vamos entender por que muitas vezes ocorrem traições, os relacionamentos terminam, mesmo as pessoas se gostando. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Aqui tem um casal, certo? O homem e a mulher. Quem chegou primeiro, o homem ou a mulher? Quando se trata de uma relação de casal, os dois chegaram juntos. Isso significa que nem a mulher manda mais e nem o homem. Os dois mandam iguais e na mesma medida. Atrás dessa mulher vai estar a mãe dela e vai estar o pai dela. Veja, ela é 50% dessa mãe e 50% desse pai. Não tem como fazer diferente. Todos nós nascemos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. A mesma coisa o marido. Ele é 50% do pai dele e 50% da mãe. Bom, para essa relação dar certa, a primeira coisa que tem que acontecer é ela aceitar o legado dela e ele aceitar o legado dele. Porque se ela não aceita a própria mãe, ela não está de bem com ela 50%. Então, ela realmente vai estar perdida, porque quando nós não aceitamos a nossa origem, não tem como nós irmos para a vida, nós não temos força, porque nós estamos excluindo. E quando isso ocorre, nós estamos entrando na desordem da primeira ordem do amor, que é a ordem do pertencimento. Então, a primeira coisa para um relacionamento dar certo, eu tenho que aceitar a minha história e o meu parceiro tem que aceitar a história dele. Quando eu sou muito pequenininha, de sexo feminino, eu sou muito do meu pai. Mas, depois de uma certa idade, eu tenho que ir para a minha mãe, porque é através da minha mãe que eu vou aprender a ser mulher. Uma mulher só aprende a ser outra mulher convivendo com outras mulheres. E o mesmo ocorre com o homem. Quando ele é bem pequenininho, ele é da mãe, mas depois de uma certa idade, ele tem que ir para o pai, porque ele só vai aprender a ser homem convivendo com outros homens, entende? Então, a mulher busca no homem o que lhe falta e o homem busca na mulher o que lhe falta, e aí os dois se completam. Se caso ela não aceita a mãe dela e começa a gostar muito da sogra, como se fosse uma mãe, aqui vai haver um emaranhamento e não vai ser algo positivo, porque a partir do momento que ela passa a gostar dessa sogra como mãe dela, ela está fazendo o quê? Excluindo a própria mãe. Então, o filho que nascer, 50% dessa mãe, 50% desse pai, então automaticamente é 25% dessa avó, 25% da outra avó. O que pode acontecer com essa criança? Ela honrar a dor dessa avó que foi excluída. E a vida dela está um emaranhamento. Então, muitas vezes a nossa vida não vai bem porque nós estamos honrando a dor no nosso amor cego por alguém lá atrás do nosso legado. Então, a primeira coisa para uma relação dar certa, nós temos que estar de bem com o nosso legado e o nosso parceiro estar de bem com o legado dele. Já começa por aí. Mas vamos supor que mesmo assim, sendo uma relação que começou positiva, eles tiveram uma filhinha, que é 50% de cada um. Bom, respeitando a ordem da hierarquia, quem veio primeiro nessa relação que nós estamos falando como exemplo? São os pais de origem ou são os filhos? Ou é o casal? Na relação de casal, em primeiro lugar está o casal.
isso já está até na Bíblia, né? Você deixa a família do pai e da mãe e vai viver a sua história. Então, eu deixo a família dos meus pais, ele deixa a família dos pais dele e nós vamos viver a nossa história. Então, aqui está em primeiro lugar. Depois vem os filhos e depois a família de origem. Quando ocorre de um casal não conseguir se separar da sua família de origem e fica aqui, não sai da família de origem, tanto faz ser a mulher como ser o homem, não consegue estar inteiro na relação. Então começa a ter emaranhamentos, começa a ter brigas. Essa criança vai ter conflito com os avós, porque ela não vai vê-los como avó e vô, ela vai vê-los de uma forma sistêmica como irmãos, porque a mãe está aqui como irmãos e não como filha, entende? Então começa a ter brigas, desentendimentos, porque não estamos na ordem. É muito importante nós sabermos qual é o nosso lugar no sistema familiar, porque quando nós saímos do nosso lugar, nós perdemos a nossa força e muitas brigas, desentendimentos podem ocorrer por isso. E aqui então, se eu não tenho inteira minha esposa, eu não estou inteiro nessa relação, o que pode ocorrer? Pode ocorrer sim que essa pessoa saia para encontrar alguém que realmente esteja com ela. Entendem? Então, hoje era isso que eu queria falar para vocês. Em relação à nossa família de origem, a família que nós estamos construindo e os nossos filhos. Como é importante nós estarmos no nosso lugar. Pode ocorrer também que essa mãe ou esse pai não estejam tão inteiros nesse casamento, justamente porque não tomou a sua mãe, não aceita a sua história, então ela não tomou tudo que vem dela, né? Como diz o Garriga, não tomou as moedas. Então essa esposa, ela tem muito sentimento de abandono, né? E esse sentimento de abandono faz delas ser muito vítima e querer as pessoas muito disponível. Então ela começa a buscar desesperadamente essa mãe e esse pai que ela não aceitou, porque ela se sente abandonada, porque não foi como ela projetou, que tinha que ser, idealizou, né? E aí então ela passa a tratar essa criança como a princesa, né? O ser mais importante da vida, porque essa criança sim vai me amar para sempre, lógico, porque quando somos criancinha, nós idolatramos pai e mãe, né? Mas a partir do momento que nós estamos crescendo, nós também vamos criando a nossa própria personalidade, nossas próprias opiniões e vamos construindo a nossa vida. Então nós ficamos amarrados aqui. Olha que emaranhamento. Porque eu, quando cresço, né? Então vamos pôr aqui a menina. A menina cresceu. Ela quer ir para a vida. Ir atrás dos sonhos dela, dos objetivos, mas ela não tem força para ir. Porque a mãe está simplesmente agindo como se fosse filha dela. Então aqui trocou a ordem. Como ela não se sente amada pela mãe, ela substituiu esse amor querendo buscar na filha. A filha, no amor cego, acaba substituindo a avó para salvar a mãe. Então nem a filha tem força para ir para a vida e nem a mãe consegue deixar. Então muitas vezes as pessoas confundem isso como se fosse um amor saudável, mas não é. É um amor, mas é um amor doente que nos deixa escravo, não permite que nós vamos para a vida, para os nossos objetivos, para tudo que nós temos direito. Quando isso ocorre, é muito importante que um dos dois saia disso. Ou a filha se encoraja e vai para a vida, ou a mãe liberta essa filha. Mas enquanto fica assim, eu não vou para a vida, porque se eu for, a minha mãe vai morrer de depressão. Ela pode até ter a depressão e cair. Pode, não vou dizer que não, pode sim. Só que
Todos nós damos conta do nosso destino. Ela vai cair, mas ela também vai levantar, porque ela dá conta do que ela veio aqui aprender na vida. Então ela consegue sair. Mas a partir do momento que eu acredito que a minha mãe não dá conta do destino dela, o que vai acontecer? Eu tiro a força dela. Então, quando eu quero salvar, na verdade eu não estou salvando, eu estou dizendo para a pessoa que ela não é capaz de resolver a própria vida. Compreendem? Então, por isso que é muito importante numa relação todos serem incluídos e todos estarem no seu lugar. E o amor ser dado de forma equilibrada, nem mais e nem menos. Sendo assim, é uma relação que tem tudo para dar certo. Agora, quando eu não estou no meu lugar, automaticamente eu não estou inteira no meu relacionamento, então é possível sim que essa pessoa queira sair para encontrar alguém que ande com ela lado a lado. Então é isso. Gratidão.